Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje o fascículo 87. Vamos analisar o capítulo 29 de Jeremias. Jeremias fez uma profecia de tempo. E no futuro de Jeremias, houve um profeta que também adorava profecias de tempo, Daniel. Nós já falamos sobre Daniel. Daniel foi um dos cativos de Babilônia. Houve 3 viagens para o cativeiro da Babilônia. Os sabidinhos dizem que Daniel teria ido na terceira viagem. Daniel deveria ter a mesma idade que o profeta Jeremias tinha quando começou a profetizar. Entre 13 e 15 anos, no máximo 20. E Daniel fala: eu estive debruçado nos escritos de Jeremias, porque Jeremias disse que em 70 anos estaríamos de volta para Jerusalém. Aí ele fala: Senhor, já está completando os 40 anos, como é que vai ser isso? Quando Daniel faz essa pergunta para Deus, possivelmente ele já esteja com quase 100 anos. Ele viveu toda a profecia de Jeremias no cativeiro. E Daniel tirou do bolso uma carta, lida e relida 1000 vezes. Sabe aquela carta que o namorado manda para a namorada, ou vice-versa? E aí o namorado ou a namorada lê, depois lê de novo, depois lê de novo, depois lê de novo. Chega uma hora que ele já tem decor na cabeça. Mas ele fala: não, quero ler de novo. Pega a carta e começa a ler de novo. E Daniel disse: eu estava vendo a carta de Jeremias, está na hora de voltarmos para a nossa terra. Qual foi a mensagem de Deus a Daniel? Calma, meu filho. Segura seu cavalo. Eu sei que você anseia para voltar a Jerusalém, mas infelizmente isso não vai acontecer. O seu povo irá, você não. Descanse, Daniel, porque esses acontecimentos estão ainda para muitos dias. E Daniel guardou a sua carta pela última vez no bolso e repousou feliz com o Senhor. Qual o teor da carta que Daniel estava lendo? Saudações, cavaleiro, vá com Deus. A carta que Daniel estava lendo foi o capítulo 29 de Jeremias.
A primeira profecia de tempo que Daniel teve acesso. Aliás, a segunda. A primeira foi do... Bom dia, tudo bem? Vai com Deus. Se um dia você quiser aparecer no YouTube, é só vir aqui. Se você quiser aparecer no meu canal no YouTube, é só aparecer. Vai com Deus. Tá muito frio hoje. Uma colega que sempre passa aqui. A primeira foi daquele profeta lá, que até esqueci o nome dele, nem faço questão de gravar. Ele falou, em 2 anos, as coisas levadas para a Babilônia estarão de volta. E Jeremias falou ao contrário, não, amigo. Nesse tempo você já estará morto. E o que ficou aqui em Babilônia será levado. Inclusive os nobres. O celular está meio dançando, que eu coloquei um calço aqui, não sei se não está dando certo. Passou uma coleguinha ali. Eu sempre encontro ela. Ela deve trabalhar à noite. Como eu trabalho de dia, a gente se cruza sempre no caminho. E hoje ela fez questão de me cumprimentar. Gostoso, né? São amigos furtivos. Amigos que vêm e vão, você não sabe nem o nome, mas são pessoas caras. Pessoas simpáticas, que nos cumprimentam. A gente passa a amar. Deus abençoe a todos vocês, que eu não sei o nome, mas você está aqui dando maior apoio. A mensagem da profecia de Jeremias, o essencial é: meus queridos, vocês estão já em Babilônia. Para com o motim. Relaxem. Trabalhem. Plantem árvores frutíferas. Árvore frutífera demora para frutiferar. Casem. Tenham filhos. Tenham netos. Tá vendo? Não é porque a nossa vida não está boa, não é porque tiraram o que era mais caro de nós, não é porque estamos aqui prisioneiros que temos que parar tudo. Não, meu amigo, eu já sou tiozinho. Quase tiozinho, hein? Tiozinho não, hein? Mas eu ainda tenho sonho. Eu sou um sonhador. Sou igual a Abraão. Ainda tenho sonho. Então, meus amigos, a coisa não está boa. O país está tomado por uma quadrilha de bandidos. Codinominados de partidos políticos. Não há o que fazer, não aqui nessa esfera, porque os gostos políticos se misturaram e tudo parece a mesma coisa. Você vai para a direita, parece que não tem sabor, vai para a esquerda, parece que piorou, não sei. Qual é o conselho de Deus? Cuide da sua vida, trabalhe, plante, não fica esperando favor do governo. O governo tem a obrigação de sustentar os mais fracos, mas nem isso ele está fazendo. Graças a Deus que nós temos instituições sólidas ainda,
Então são igrejas, são organizações. Por isso a desgraceira não está maior. Mas o conselho de Deus é: case, tenha filhos, tenha netos. Obedeça à lei do Senhor. Ainda que você esteja vivendo com o inimigo. Lembra o que disse o general de Naamã? Ele falou: meu senhor Elias, eu estou convertido demais, adorei, fui salvo. Eu estava tinhoso, estava com tinha, hoje chamada de hanseníase. E milagrosamente o Senhor seu Deus me curou. Eu acredito no Senhor seu Deus. Permita que eu leve um pouco de terra dessa pátria. E excuse-me e me desculpe, porque uma vez ou outra eu vou ter que me curvar diante dos deuses do rei da Síria. O profeta não fez nenhuma reprimenda. Se fosse nós hoje, ia falar: não, você não pode. Você não se converteu? Esquece os deuses. Não sei. Mas Deus trabalha de modo misterioso. Deus chama Nabucodonosor de seu servo. Nabucodonosor trucidava, torrava, torturava. Tanto é que Deus fala sobre Babilônia: eu vou trazer juízo sobre Babilônia também. Babilônia não ficará escusada. Então Deus, ele trabalha misteriosamente. Eu não entendo por que que Deus tolera algumas coisas e outras não. Talvez seja pelo nível de conhecimento. O general de Naamã, ele não tinha todo o conhecimento para que se cobrasse tudo dele. Então, vamos devagar. Segure seu cavalo. Vai com Deus. Jeremias, capítulo 29. As cartas amorosas do namorado Jeremias para sua namorada, a igreja que estava em Babilônia. É uma carta de amor. É uma carta de amor de Deus para o seu povo. Se você está na Babilônia, leia a carta de amor que Deus escreveu para você. Está aqui, ó. A carta de amor de Deus para você. Ame essa carta. Leia todo dia. Porque cada dia Deus vai trazer renovo. Vai trazer nova esperança para você. Você entende? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Leia a carta de amor de Deus todos os dias. Porque assim a saudade de Deus vai diminuir. A carta de Jeremias aos cativos de Babilônia. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Veja, restos de profetas, sacerdotes
Entre esses aqui, certamente tinha alguns amigos de Jeremias, mas a maioria deles eram traíras, sacerdotes e profetas caídos, que não adiantava nada, só atrasava. Agora essa corja está lá, cativa de Babilônia, porque não foi só gente santa como Daniel e seus amigos, também tinha gente ordinária que estava falando contra o profeta Jeremias, contra a mensagem de Deus. Porém, Deus não abandona seu povo. Deus, ainda que ele tenha desistido, ele não desiste. Deus fala, cansei de você. Mas aí ele manda uma carta alentadora. Você está com o coração empedernido, mas vem uma carta de amor. E essa carta vai amolecer o seu coração. Essa carta vai trazer alento nesse período que você ficar cativo na Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo... Esse Jeconias aqui é o mesmo Joaquim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. A todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, que eu mandei para a Babilônia. Não foi o Nabuco, foi eu. Eu, vosso pai amoroso, eu que os mandei cativos à Babilônia. Eu quero ensinar a vocês uma lição. Vocês precisam aprender essa lição. Sim, eu mandei vocês cativos para a Babilônia. Eu quero ensinar para vocês uma lição muito importante. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. O que o Senhor disse a essa turma? Edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai para ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Orai pelo vosso país. Nós estamos em dificuldades? Estamos. Mas vamos orar por essa corja, para que o Senhor amoleça o coração desses empedernidos. Porque se eles começarem a tomar atitudes sãs, sadias, nós seremos beneficiados. É por isso que Jesus disse, orai pelos vossos inimigos, orai pelo rei de Babilônia, orai pelo presidente do Brasil,
Orai pelo governador do estado, de São Paulo no meu caso, mas o seu estado. Orai pelo prefeito da sua cidade, não importa se seja vermelho ou azul, isso não importa, são todos criaturas de Deus e merecem, no mínimo, a misericórdia do Senhor, porque se são ordinários, se são mentirosos, se armam ciladas contra o povo de Deus, contra o povo em geral, estão lá porque o Senhor do céu os permitiu. E o mandado de Deus é: orai por esses ordinários. Ah, mas o profeta falou contra Deus, contra a igreja. Não importa. Falso ou verdadeiro profeta, o papel nosso é interceder por eles. Orai pelos vossos inimigos. Orai sem cessar, disse o apóstolo Paulo. Senhor, mas a esquerdalha do mundo está tomando conta do mundo. Não importa, orai por eles. Senhor, mas esse Papa é meio comunista. Não importa, orai por ele. É um ser humano que também está sob a misericórdia de Deus, Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Então, humanamente falando, estamos na mesma posição, não há superiores, estamos todos carecidos da graça, da misericórdia, do perdão de Deus, o nosso Criador, o vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, assim diz o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Aí tem muito falso profeta. Você não vai saber quem é o falso, quem é o verdadeiro. Se a profecia que ele fez é só de 2 anos, você vai saber, porque daqui a pouco ele está morrendo. Mas tem profeta que não é tão corajoso, vai fingindo que está servindo a Deus. Não acrediteis nos falsos profetas. Aqui nem fala falso, ó. Não vos enganeis, nem os vossos profetas, todos. Quer dizer que estava tudo perdido ali. Nem os vossos adivinhos. Sabe aqueles adivinhões? Sabe aqueles prognosticadores? Sabe aqueles agoureiros? Sabe aqueles que veem através de fígado de boi, de bicho, de sapo? Sabe aqueles feiticeiros? Sabe aqueles necromantes? Aqueles que consultam mortos? Fugir deles! Não deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Eles estão sonhando porque comeram muita carne. Estão com o cérebro embotado. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não enviei. Eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Quando chega nesse ponto aqui, Daniel estremece de alegria. Ah, Senhor, daqui a 70 anos, ele fala,
Ai, eu vou estar com 85. Ai, eu vou estar com 87. Ai, meu Deus, eu vou estar com quase 100 anos. Será que eu vou estar vivo? E Daniel guarda essa carta no bolso. E todo dia ele lê. Todo dia ele lê. Bom dia, cavaleiro. Tudo bem? Quer aparecer ao vivo aqui no YouTube? Quer aparecer aqui? Quer falar um bom dia? Dar um like? Falou, amanhã então. Eu vou trazê-los de volta da Babilônia. Você está na Babilônia hoje? Não vos preocupeis, não se preocupe, homem. Deus vai te trazer de volta. Mas não é para você ficar xingando Babilônia. Ore por ela. Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Eu tenho sobre vocês pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que nós esperamos? Nós esperamos nos libertar de Babilônia. Nós esperamos sair dela. Nós somos povo seu, Senhor. Nós queremos embarcar na nave 777 da Daniel Airlines, que vai levar para o céu. Nós queremos o sinal de Deus, do capítulo 7 de Apocalipse. Nós queremos a bênção dos salvos de Apocalipse 14. Nós queremos glorificar a Deus como glorificaram eles em Apocalipse 21. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Mesmo na Babilônia, você pode orar a mim. Você pode orar ao Deus Criador do céu e da terra. Porque Ele vai te ouvir. É Ele que está dizendo aqui, na carta que Jeremias escreveu aos cativos da Babilônia. Sim. Buscar-me-eis e me achareis. Pode me procurar, mesmo na Babilônia. Buscar-me-eis, diz o Senhor do céu, dos exércitos, o Criador, o vigia das pessoas. Buscar-me-eis e você me achará. É simples assim. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Comece a me procurar do fundo do seu coração. Peça a Deus para tornar o seu coração de pedra empedernido, em pedra dura. Peça para Deus transformar o seu coração em coração de carne e comece a buscar ao Senhor, o vigia das pessoas. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Tá vendo? Isso é profecia para Jeremias, para Daniel, para nós é história, porque já aconteceu. O povo voltou a Jerusalém. Neemias, Esdras reconstruíram a cidade. A cidade brilhou de novo, mas o coração do homem é mau continuamente. E o homem pecou de novo, e a cidade foi destruída de novo. E Deus disse: eu vou construir novamente.
Só que agora, meus amores, não será mais em Israel. A construção será perene, imortal. Desculpa. Eterna. E olha que eu acordei uma hora mais tarde hoje. Eu acordo às 3, mas hoje o friozinho tava muito bom. Eu acordei às 4. Mas eu fiz as orações ao meu Senhor. Eu intercedi por você. Eu oro por meus amigos. Especialmente aquele grupo 9 minutos. São amigos que eu conheci aqui. Ontem eu conheci o Ananias, eu sempre esqueço o nome do menino. É um missionário. Eu orei por ele, nominalmente, e por todos os outros. Já é mais de uma dúzia de pessoas que eu conheci aqui, graças ao Vigia das Pessoas e sua palavra. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia, porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nessa cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o cativeiro. Aqui está falando daquelas pessoas que ficaram ainda em Jerusalém, certamente eu acho. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e falo-eis como figos podres, que não se podem comer, de maus que são. Eu acho que aqui está falando daqueles revoltosos que não queriam porque não queriam e não foram para a Babilônia. Teve um ordinário que até matou o governador biônico que Nabucodonosor colocou sobre Jerusalém. Matou ele covardemente. A dor, a danura foi tanta que respingou até no profeta. Bom dia, cavaleiro. Amém, vá com Deus. Porque assim diz o Senhor a respeito do rei, Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e falo-eis como figos podres, que não se podem comer, de maus que são. E persegui-los-ei com a espada, com a fome, com a peste, dá-los-ei para andarem de um lado para o outro, entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações, para onde eu estiver lançado. É um povo disperso, assim como disperso ficou o povo depois da destruição do templo, no ano 70 da nossa era cristã. O povo de Deus ficou errante. O povo de Israel ficou errante. Até 1948, quando se criou o Estado Artificial de Israel. Esse não é o Israel de Deus. Não estou dizendo que eles não podem ser de Deus. Podem sim. Podem se salvar individualmente como pessoas. Mas como nação, o Senhor já os tem rejeitado. Agora, como nação, o Senhor olha para a terra e vê em todo o seu campo de visão o novo Israel. São aqueles que ostentam a sua lei, que ostenta os seus profetas. Está aqui, como disse Deus, a lei e os profetas, se não falarem assim, jamais verão a alva. Luz para o nosso caminho, é a palavra do Senhor.
Entenda isso. Porque eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor. Enviando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os que do cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colafas, e de Zedequias, filho de Maazélias, que vos profetizaram falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Quando eu li Acabe aqui, na linguagem de hoje, não estava falando da descendência deles. E eu já fiz logo a ligação do rei Acabe, porque ele fala de Acabe e Zedequias. Então eu liguei os dois reis, Acabe, o rei que desafiou Elias, e Zedequias, o rei que desafiou Jeremias. Mas não, isso aqui parece que são outras pessoas. São pessoas, talvez profetas, que afrontaram a Deus e ao seu profeta Jeremias. Quase a ponto de matá-los. De matá-lo. E tomarão deles uma maldição que todos os transportados de Judá que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Agora eu estou entendendo. Eu falava, mas o rei Acabe não foi assado no forno. Quem foi assado no forno foi esse Acabe aqui, e Zedequias. Mas não é o rei Zedequias também, tá vendo? A gente vai vendo e entendendo devagarinho, até entender completamente. Esse Zedequias não se trata do rei. Provavelmente seja um falso profeta ou um falso sacerdote. E chegando lá na Babilônia, o rei Nabucodonosor pegou eles e os assou no forno. Como ele fez, queria fazer com os jovens amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque Nabucodonosor era cruel. Ele assava, atorrava, trucidava, vazava os olhos. Ele vazou os olhos do rei Zedequias. Não esse Zedequias que está citado aqui. Esse deve ser outro. Porque esse aqui foi jogado na fornalha ardente e viraram pó. Porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram, olha aqui que eles fizeram, loucura em Israel. Eles cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros, tá vendo? Eles foram adúlteros, literalmente. Além de abandonar o seu Deus, o Criador, o vigia das pessoas, eles ficaram com as mulheres de seus companheiros, enquanto eles ainda eram vivos. Adultério.
Por isso eles foram assados no forno. Bem feito. A gente não pode falar isso. Perdão, Senhor. Mas o pecado está nos rondando, está nos arrodeando, e isso vai nos levar à perdição. Misericórdia, Senhor. Livra-nos do pecado. Não queremos ser assado no forno. Então, não fique com as mulheres de seus amigos. Não fique com gracinha, com mulheres casadas. Você é doido? Se o marido dela não descobrir e não te matar, Deus o fará. Eles fizeram loucura, cometeram adultério, anunciaram falsamente em meu nome palavras que eu não lhes mandei dizer. E eu sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Essa foi a carta que Jeremias mandou para os cativos da Babilônia. Acontece que essa carta foi interceptada. E outra pessoa, um tal chamado Semaías, ele era neelamita, falarás dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém. Ele está falando com Jeremias. Você mandou essa carta para Jerusalém? Foi você mesmo que escreveu? Foi. Pois é. Porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maséias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes que estavam lá, dizendo: o Senhor te pôs por sacerdote em lugar de joiada, o sacerdote para que seja encarregado da casa do Senhor sobre todo homem obsesso, não sei o que é isso, e que profetiza, para lançar-te na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendestes a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Você não está vendo o que Jeremias está fazendo? O que ele está fazendo aí? Repreenda ele, homem. Porque por isso nos mandou dizer para a Babilônia: o cativeiro muito há de durar. Edificai casas, habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. E ler a Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias. É isso mesmo que eu estou vendo aqui, Jeremias? Você mandou dizer isso aos cativos da Babilônia? Bom dia. Você está falando isso, Jeremias? Você mandou isso para os cativos da Babilônia? Você não tem juízo, Jeremias? Você armou a maior confusão aqui em Jerusalém e agora quer mexer com os cativos da Babilônia? Já não basta você ter se aliado ao rei da Babilônia e feito uma... como é que é? Armado um golpe militar contra Jerusalém. Você ajudou a levar todo o povo para a Babilônia. E agora você ainda manda cartinha para eles, para que eles sosseguem lá e fiquem lá. Você está ficando doido, Jeremias? Você vai ser morto, menino. Vai com Deus. Porquanto Semaías vos profetizou, e eu não os enviei, e vos fiz confiar em mentiras,
Portanto, assim diz o Senhor: eis que visitarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que eu habite entre esse povo, não terá descendentes, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra o Senhor. Falou que Jeremias estava armando golpe. Não era isso. Sempre vai haver o bom profeta e o falso profeta. Sempre vai ter o figo maduro, saboroso para se comer, e o figo podre, que dá nojo até de olhar. Você precisa pôr a sua barbinha de molho para você entender a real verdade, a verdade verdadeira da palavra de Deus. Porque tem muitos falsos profetas dizendo que é assim. Ah, não precisa mais fazer isso. Isso era coisa de antigamente. Isso era coisa de Jeremias. Jeremias falou: vocês estão comendo carne de porco, vocês são doidos. Jeremias falou: vocês não estão guardando o sábado, vocês são doidos. Mas os profetas modernos, falsos profetas, estão dizendo: não precisamos mais seguir isso. Mas precisamos sim, precisamos viver de acordo com a palavra de Deus, o Senhor. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima no céu, vos abençoe. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.